Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o verso de número 12. Glória a Deus. Peço aí às mães, não deixem as crianças empurrar a cadeira e nem tá estralando o copo, por favor. Amém. Glória a Deus, para não atrapalhar e tirar a atenção aqui da palavra. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 1, verso de número 12. Quem encontrou a palavra, diga amém. Diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu Ana, a sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Levante as mãos, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, que o Espírito de Deus continue falando ao coração da igreja. Eu quero atenção, irmão, de todos os irmãos. Amém? Atente aqui para o altar de Deus, para você receber a ministração. Queridos, a palavra de hoje é aprendendo a perseverar na família. Quando nós lemos aqui a história de Ana em 1 Samuel capítulo 1, a palavra nos mostra que Ana era esposa de Elcana, a qual tinha duas mulheres, uma era Ana e a outra era Penina. Quando nós olhamos para a vida e para a história de Ana, nós percebemos que Ana ela tinha um lar dividido, e nós percebemos essa divisão do lar no verso de número 6. Você vai perceber que a sua rival Penina, ela provocava incessivamente até irritar. Ali havia uma espécie de competição, ali havia uma espécie de divisão, porque uma podia gerar e a outra não podia. Você percebe que o lar de Elcana, até este momento, ele é um lar dividido, porque nós sabemos como a história começa, mas nós não sabemos como a história termina. Você não tem no livro de Samuel a conclusão de como terminou a história de Ana, como que aquela família, você não tem como entender como essa narrativa termina, se a família ficou bem ou se a família continuou em divisão, se a família continuou em brigas. Nós não sabemos, porque a palavra não traz essa informação. Primeira coisa que nós podemos pontuar é que o lar de Ana era um lar dividido. Nele havia competição, nele havia briga, nele havia desacordo, nele havia menosprezo, nele havia rinchas, nele havia provocações. Então nós temos, primeiro ponto, que o lar de Ana era um lar dividido. Diga comigo, o lar de Ana era um lar dividido. Segundo, eles viviam em um relacionamento a três. Você vai perceber isso no verso de número 2. Leia comigo, 1 Samuel capítulo 1, o verso de número 2, diz assim um texto:
e este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Você vai perceber que o relacionamento ali de Elcana, ele era um relacionamento a 3, porque era Elcana, Ana e Penina. Aqui dentro deste contexto nós temos um caso de poligamia. Você vai perceber que aquele casamento ele era poligâmico. Essa palavra poligamia, grifa aí para você entender. O termo se refere ao casamento com múltiplos cônjuges. É quando o homem casa com mais de uma mulher, ou seja, uma, duas ou 3 mulheres. Isso é um equívoco afirmar que a poligamia de Elcana era um sinal de iniquidade naquela época. Nós não temos como, dentro do contexto bíblico, afirmar se este ato, essa junção a 3, era um ato pecaminoso, era um ato que desagradava a Deus, porque nós não temos essa afirmação para afirmar isso. Mas nós percebemos que na antiguidade a prática da poligamia era quase universal. Você vai perceber em Gênesis que isso era costume na época do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele não fundamenta esse tipo de juízo moral. No Antigo Testamento, a poligamia, ela era tolerada, mas porém não era recomendada. Então você vai ver dentro do Antigo Testamento que a poligamia, ela era tolerada, mas ela não era recomendada. Tem texto, pastor? Tem. Deuteronômio, capítulo 21, verso de número 15. Vamos para a Bíblia, vamos ler. Deuteronômio, capítulo 21 e o verso de número 15. Pega aí a tua Bíblia, para nós entender essa verdade aqui, que a palavra traz para nós. Deuteronômio, capítulo 21 e o verso de número 15. Diz assim um texto, ó: quando o homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filho, o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar aos seus filhos, o que tiver não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo o filho da desprezada, que é primogênito. Então você vai perceber que a poligamia, ela era tolerada, porém não é recomendada dentro deste contexto. Você também tem aí Deuteronômio capítulo 25 e o verso de número 5 até o verso de número 10. Grifa aí na tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 25, verso 5 até o verso 10. Quando o irmão morarem junto e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho. De fora, seu cunhado estará com ela e receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Isso era a lei do levirato, que exigia que quando o marido morresse, o irmão tomava aquela mulher como a sua esposa para manter a descendência do falecido. Agora, dentro da Bíblia, a primeira menção de poligamia na Bíblia é o caso de Lameque. Está onde, pastor? Gênesis capítulo 4, verso 19. Abra a tua Bíblia aí. Ele foi o primeiro homem dentro das Escrituras praticar a poligamia, ou seja, ter mais de uma mulher. O cabra era namorador, então queria ter 2 mulheres. Então vamos ver, Gênesis capítulo 4, verso de número 19. Olha o que o texto diz: e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Adá e o nome da outra Zila. Então ele foi o primeiro homem a praticar aqui a poligamia. Agora dentro da Bíblia também nós temos outros exemplos. Foram poligâmicos o patriarca Abraão. Abraão também, ele não casou só com uma mulher, ele casou com mais
mulheres. Ele casou com a Sara, depois ele vai coabitar com Agar, que também se torna mulher por um momento, porque vai ter filho com ele. Depois que Sara morre, e o velho era tão namorador, que depois que a esposa morre, ele vai casar com uma mulher chamada de Quitura, e vai fazer mais filhos. Diga, ô velho namorador, diga misericórdia. Jacó também, ele praticou a poligamia. Jacó vai casar com Lia, com Raquel, com Bila e com Zilpa. Pastor, já que a Bíblia ela tolera, então eu posso ter duas. Olhe para alguém, para o homem, diga, te aquieta aí, aquieta o facho, que não está dando conta nem da tua, ainda mais de mais duas. Quem está dando glória, dê glória para Jesus, amém? Então a poligamia, ela era tolerada, porém não recomendada. Porque, irmão, o casamento com uma já é difícil, tem hora. Imagina com as duas, três, né, irmão Maurício? Aí o negócio complica. Então, vamos perceber aqui que a poligamia dentro da Bíblia ela era tolerada, porém não recomendada. Não é correto alguém fazer isso, porque a convivência não vai ser fácil. A convivência vai ser um desafio. Agora, olhando para a história aqui de Ana, você vai perceber que o lar era dividido, mas era uma mulher que ela buscou meios para superar aquela situação, para superar o menosprezo, para superar a esterilidade que ela vivia, porque ela não podia gerar filho. Não era porque ela tinha uma enfermidade, era porque Deus cerrou a sua madre, Deus não deixava ela gerar. Então nós aprendemos aqui a perseverança de Ana. Ana perseverou em pedir a Deus, em buscar a presença de Deus. Você tem isso aqui em 1 Samuel, capítulo 1, o verso de número 12, leia comigo. Ele diz, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, ou seja, ela perseverou em orar, ela perseverou em buscar ao Senhor, ou seja, Ana também perseverou em crer, porque ao perseverar, ao buscar ao Senhor, ela está crendo que Deus vai mover o coração, as mãos por ela. Verso 13, porém Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali Eli teve por embriagada. Ou seja, ela vai perseverar em oração, e isso também é um ato de fé. Ana perseverou em esperar, porque a partir do momento que ela persevera, que ela ora, que ela crê, Deus vai lembrar dela. A Bíblia diz que quando eles voltaram para Ramá, e ali Elcana vai coabitar com Ana, vai fazer ali o contato maridal entre Elcana e Ana, e naquele contato maridal, Deus vai se lembrar de Ana e vai abrir a sua madre. No contato maridal, Deus vai abrir a sua madre. Então isso significa o quê? Que o ato maridal do homem e a mulher é observado por Deus no casamento? Sim, irmão. Deus lembrou-se dela e abriu a sua madre, e ela passou a gerar, porque ela perseverou em esperar. Então nós aprendemos com Ana que ela perseverou em pedir, perseverou em crer, perseverou em esperar. Por isso que é importante a gente perseverar na família, para que nós obtenhamos as bênçãos de Deus, mesmo em meio às circunstâncias, aos problemas, porque a casa de Ana era um problema, era uma casa dividida, a situação não era boa ali, mas ela perseverou dentro da sua casa para mudar aquela situação. Agora, o segundo exemplo de homens que perseveraram é Josué e Caleb. Isso, nós temos dois textos aqui. Primeiro, Números capítulo 32, verso 12, e nós temos Josué capítulo 14, verso 8 ao 14. Os dois textos vai falar da conquista da terra. Eles perseveraram e começaram a conquistar as terras que Deus havia prometido. Eles perseveraram na fidelidade, sendo fiel,
perseveraram na fé, crendo que a promessa era fiel, porque Deus disse que a terra seria deles. Então eles lutaram para conquistar a terra que Deus havia prometido, mesmo tendo nela gigante, mesmo tendo nela adversário, porque ao ler o texto você vai perceber que ali havia muitos adversários. Havia povos que dominavam aquela terra, que eram donos daquela terra. Então aquela terra precisava ser conquistada por Josué e Calebe. Eles perseveravam na lealdade, crendo. Eles perseveraram acreditando, perseveraram nas conquistas. Como é que nós queremos conquistar a nossa casa, a nossa família, se nós desistimos, irmão? Que a primeira lutinha, o primeiro não que a gente recebe, a gente fica com a cara feia. O primeiro não que a gente recebe do nosso lar, de alguém que não quer servir a Deus, que não quer entregar a vida ao Senhor, nós se entristecemos. Mas eles não perseveraram nas conquistas. É aquela mãe, aquele pai que diz: enquanto Deus não fizer, eu não paro de orar. Vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar conquistando, vou continuar acreditando, porque quem me prometeu é fiel. Olhe para alguém e diga: seja como Josué e Calebe, que não desistiram da conquista, que não desistiram, eles não se atemorizaram com os inimigos, porque havia gigante ali. Eles poderiam dizer: Deus me fez uma promessa difícil. Era para Deus ter me feito uma promessa onde não tivesse inimigo, não tivesse alguém para se levantar contra. Mas Deus é tão fiel, irmão, porque ao fazer uma promessa para nós, Deus também vai nos colocar em desafio. Deus vai nos desafiar, para que nós venhamos se dispor e nós se colocar à disposição de conquistar o que Ele tem para nós. Quem recebe, diga glória a Deus. Segundo exemplo que nós temos, terceiro exemplo que nós temos aqui, é Jó. Irmão, Jó aprendendo a perseverar como Jó. A perseverança de Jó no meio da sua família foi no meio de provações e no meio de sofrimento. Ele perseverou em sua piedade, ele continuou sendo fiel, e eu quero ler com você. Abra aí a tua Bíblia em Jó, livro de Jó, capítulo 27. Jó, capítulo 27, o verso 3 até o verso 5. Olha só que Jó diz: longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. O verso 3, aliás, é o 3 até o 5. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, para que expire, e nunca apartarei de mim a minha integridade. Jó manteve a sua perseverança, manteve a sua piedade, perseverou na sua humildade, perseverou na sua esperança, crendo que Deus ia restaurar a sua casa e a sua família. Quando a mulher diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz: nós recebemos o bem do Senhor, será que nós não receberemos o mal? Porque tem gente, irmão, crente, que ele só está pronto para receber o bem, ele não está pronto para enfrentar as perdas que advêm contra a vida dele. Enquanto as coisas estão dando certo, ele é um crente fiel, ele serve a Deus. Mas a partir do momento que as perdas vêm, as perdas começam a ferir a sua integridade, a sua piedade, a sua humildade, e ele não consegue se manter íntegro. Por quê? A integridade de Jó, irmão, ela não é definida por palavra, ela é definida pelo comportamento dele. A partir do momento que tudo se perde na vida dele, mas ele se mantém, isso prova que ele é íntegro. Que tudo se vai na vida dele, mas a vida dele se mantém firme. E ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará ao meu favor. Ele sabia que aquela prova era só um momento da sua vida.
Era só um tempo que Deus estava permitindo para ele sentar ao pó, cheio de feridas, cheio de enfermidade, raspando com caco de telha, mas o seu coração tinha total consciência que em breve o seu Redentor se levantaria para restaurar a sua vida. Deixa eu ver se alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui. Perseverança, irmão. A perseverança. O cristão, ele precisa perseverar em meio à sua família, porque tudo que vem de Deus vem através de processos, vem através de desafios, através de provações. Sofrimento, vida com Deus é sofrimento. Diga comigo, vida com Deus é sofrer. Nós vamos sofrer. Uma vez que nós amamos a Deus, nós iremos sofrer, porque a Bíblia define que o amor é sofredor. A partir do momento que eu amo, eu sofro. Sabe por que José foi desprezado, maltratado pelos irmãos? Porque ele era amado. A Bíblia diz que ele era amado do seu pai. E quem ama sofre. Olhe para o irmão e diga: quem ama sofre. Você ama, então te prepare para sofrer, porque o amor é sofredor. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor sofre. O amor é sofredor. Não adianta dizer: não, eu quero amar e não vou sofrer. Vai, porque o amor é sofredor. Amor é doar-se pelo outro, entregar-se pelo outro. Então eu preciso perseverar, irmão, como Jó perseverou diante de Deus, e Deus vai lá e restaura a sua vida. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava, intercedia pelos seus amigos. Deus mudou a história de Jó, porque ele perseverou, irmão. Se ele não perseverasse, ele não tinha alcançado a vitória. Diga comigo, perseverou em meio às provações e sofrimento. O crente, ele não pode correr em meio a provações e sofrimento. Que crente sou eu, irmão? Que a primeira provinha que acontece, eu já estou com a mala pronta para desaparecer. Eu não sou crente. Que cristão sou eu, que qualquer momento, qualquer lutinha que acontece na minha casa, acontece na minha vida, eu já quero acabar o casamento, eu já quero pedir o divórcio, diga misericórdia, eu já quero ir embora, eu já quero desaparecer. Está faltando o quê? Perseverança no meio da provação e do sofrimento. Porque a vida da gente, irmão, ela não é resumida só de bonança, mas de provações também, de lutas e sofrimentos. Quem está comigo, levante a tua mão. Ele perseverou na sua esperança, crendo que Deus restauraria a sua vida e a sua família. Deus poderia muito bem, irmão, ter deixado a mulher de Jó ir embora também, porque ela ficou abalada. O texto diz que ela se abalou. O emocional dela ficou tanto abalado que ela vai dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela é uma mulher que se abalou naquelas lutas, naquelas aflições. E a integridade de Jó vai até mexer com ela. Tu ainda mantém a tua integridade a este Deus, homem? Nós já perdemos tudo, acabou tudo. Perdeu o filho, perdeu os melhores servos, morreu. Roubaram nossos animais. Irmãos, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, porque ele tinha posses, ele tinha investimento, ele tinha camelos. Cada camelo daquele produzia, gerava, ovelha gerava. Eram investimentos que davam resultado na vida dele. Posses, mas tudo se perde na vida dele. Mas ele vai manter a sua integridade a Deus, porque a vida de Jó se torna um campo de batalha entre Deus e Satanás. Esse Satanás e Deus, era Satanás dizendo: tira tudo que ele tem, que o Senhor vai ver que ele vai blasfemar na tua face. O Senhor vai ver que ele não é íntegro. Ele só é íntegro porque o Senhor cercou ele de bens, o Senhor cercou ele de proteção. Agora, para tocar em Jó, Satanás exigiu algo: Senhor,
Eu quero tocar nele. Então tira uma sebe. O que é uma sebe? Sebe é como se fosse uma cerca espiritual que estava ao redor de Jó, onde Satanás não podia tocar. E essa sebe espiritual, essa proteção espiritual, ela está na vida de todo crente que serve a Deus, irmão, onde o diabo não pode tocar. Deus tirou aquela sebe espiritual, aí Satanás entrou, começou a tocar na vida de Jó e começou a chegar as notícias ruins. Uma notícia pior do que a outra, e você vai perceber que a gravidade das notícias, elas são uma após a outra, não há espaço entre uma notícia e outra que chega na vida de Jó, está no texto. Você não vai ver um espaço entre as notícias, é uma notícia após a outra, e só notícia de tragédia. Todas as notícias, Jó está sentado aqui, parado, mas a última notícia vai abalar ele, quando o servo diz que aconteceu uma tragédia, o vento oriental bateu no canto da casa, morreu teus filhos, só eu escapei para trazer a notícia. Essa notícia da família fez Jó se levantar. Eu digo que Jó se levantou, rasgou as suas vestes e colocou barro sobre a sua cabeça e clamou ao Senhor. Por que as demais notícias não abalaram Jó? Porque era notícia sobre gado, sobre propriedade, sobre servo, mas a notícia da família abalou, porque notícia de família abala qualquer ser humano, irmão. Notícia da família vai abalar qualquer pai, qualquer mãe. Ninguém está pronto para suportar quando as coisas acontecem dentro de casa, irmão. Quando a tragédia acontece na casa do outro, a gente até tolera, né? Mas quando as coisas começam a acontecer na nossa casa, aí o negócio complica contra nós. Mas ele perseverou em meio ao sofrimento e à provação. Agora nós temos o exemplo aqui do cego de Jericó, em Lucas capítulo 18, verso 38 e 39. Aquele homem era cego, mas aquele homem perseverou em crer em Jesus. Aquele homem perseverou em pedir a Jesus, e ele perseverou em depender de Jesus. Eu quero ler com a igreja, abre aí a tua Bíblia comigo, vamos para o texto. Lucas, capítulo 18, o verso de número 38. Lucas, o capítulo 18, o verso de número 38, diz assim: o 35, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendia para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse, e chegando ele perguntou, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse: recupera a visão, e a tua fé te salvou. Aquele homem foi curado porque ele perseverou. Ele perseverou em clamar a Deus, irmãos. Como é que você quer que Deus faça um milagre na tua casa, na vida do teu filho, na vida da tua família, se você desiste? Nós não podemos, irmão, no ato de perseverar, nós não podemos determinar tempo. Nós não podemos determinar tempo. Pastor, eu vou orar 1 ano? Não. Eu vou orar 2 anos? Não sei. Você vai ter que perseverar o tempo que for preciso até o milagre chegar na sua vida. Você precisa perseverar. Se é preciso perseverar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente vai perseverar até Deus decidir dar vitória, porque o dever da igreja é orar, é clamar a Deus, é buscar ao Senhor, é depender de Deus, mas a decisão de fazer a dele é no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Ele faz na hora que ele quer. Se ele decidir que agora, ele vai fazer já já. Diga comigo: perseverou em crer em Jesus, perseverou em pedir a Jesus. Ele pediu, buscou, pedindo para Deus ter misericórdia dele, e perseverou em depender de Jesus.
Eu quero que você pode dar um glória a Jesus aqui? Você pode glorificar o Rei aqui neste lugar, irmão? A igreja primitiva, ela aprendeu a perseverar. A igreja dos apóstolos é uma igreja que traz um exemplo de perseverança diante de Deus. É uma igreja que perseverava. Atos capítulo 2, verso 42 diz que ela perseverava na oração e na doutrina dos apóstolos. Como é que eu vou ganhar a minha casa se eu não persevero em oração, irmão? Se eu sou um tipo de crente que eu quero estar longe da oração, eu quero viver longe, não tem como eu ter vitória sem orar. Não tem como eu ser um vencedor sem orar. O nosso Deus, Ele é especialista em responder o quê? Orações. Para Deus responder, eu preciso ter orações para Ele responder. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Temos que orar, irmão. Porque falar de oração é fácil, agora orar é difícil. Porque orar cansa, irmão. Eu não vou dizer para você que você travar batalhas de oração é tarefa fácil, é difícil. Orar não é fácil, orar é difícil. É por isso que nem todo mundo ora. Mas o único meio de vencer é orando. O único meio de ter vitória é buscando a Deus, não tem outro meio. É por isso que nem todo mundo consegue orar, buscar a Deus da maneira que é preciso. Porque orar não é fácil. Diga comigo, orar é cansativo. Orar às vezes estressa, sim ou não? Orar não, mas é necessário. Olhe para alguém e diga, é necessário. Mesmo cansado, você tem que orar. Mesmo com o joelho doendo, você tem que orar. Mesmo você não tendo força, desejo, mas você precisa orar. Faz menos como Ana, né, irmão? Mexe menos a boca, ou ora com a mente, mas você precisa orar ao Senhor. Não pode ficar sem orar. Pastor, não tenho uma palavra aqui, mas eu tenho um pensamento. Então ora no pensamento. Use os teus pensamentos e fala com Deus. A igreja perseverava na oração e na doutrina, no ensino dos apóstolos. Se eu quero ter vitória, eu preciso perseverar na oração e no ensino que é aplicado, irmão. Dentro da minha igreja, na minha congregação, os ensinos que é passado por Deus através do meu líder, do meu pastor, e não através daqueles líderes lá da internet, irmão. Que às vezes não tem nem pastor, não tem nem pastor na vida. Quem está comigo, levante as tuas mãos. A igreja perseverava na evangelização. Precisamos perseverar evangelizando. Isso não é uma tarefa só do pastor, é uma tarefa nossa. Nós precisamos evangelizar. Quando eu tenho uma oportunidade, irmão, eu faço isso. Tem gente aqui que já foi daqui, a ver, eu encontro na rua que quer fugir de mim, eu vou atrás, eu tenho que fazer a parte. Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. Não quero não tem problema, tem que fazer o trabalho de Deus. A igreja perseverava na evangelização, insistir um marketing boca a boca, como Jesus pregou para Nicodemos. Jesus pegou face a face com ele, olha, homem, é necessário tu nascer de novo, da água e do Espírito. Você sabia que a evangelização mais eficaz é um marketing boca a boca? Você vai lá e prega para a pessoa, aproveita a oportunidade e fala de Jesus para ela. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa, fui dar um panfleto e a mulher disse assim, eu sou crente, não precisa no dia. É a senhora que precisa mesmo, que jogou o panfleto fora. Eu sou meio nojento assim para implicar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Implicou comigo, eu implico também. Quem está comigo, diga glória, diga aleluia. É a senhora que precisa, que jogou o negócio fora. A igreja primitiva, ela perseverava na comunhão, irmão. A comunhão, ela precisa estar não só na igreja, mas na nossa família. A nossa família precisa viver em comunhão, é o comungar, é o conversar, é o se relacionar, é o buscar a Deus, é o estar em comunhão. Olhe para o irmão e diga, não faça da sua casa um ringue de boxe, irmão, briga, confusão. Tem marido que se encontra com a mulher só para brigar. Não sei como é que esse povo, né?
Que a maioria desses casamentos brigando tem um bocado de filho. Não sei como é que esse povo namora brigando desse jeito. Não consigo entender. Irmão, comunhão é comunhão na família. A nossa família é um lugar de paz, de harmonia, de amor e não de briga. Quem está comigo, diga misericórdia. Nós temos que viver em comunhão. A palavra diz: com bom e com agradável é que os irmãos vivam em união. A família precisa viver em união, irmão, em harmonia e não em briga, um puxando para cá, o outro puxando para ali. A mulher querendo fazer o papel do marido e o marido se tornando a mulher da casa. Diga misericórdia. Não vai. Ô irmã de Deus, olhe para mim aqui, para meus olhos verdes, pelo amor de Deus, não queira ser o marido lá não, seja a esposa, seja feminina, deixe esse trabalho de macho para o macho da tua casa. Diga comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. Você que é irmã, olha para outro, diga seja feminina lá, deixa que a torneira lhe se vira para consertar. Irmão, deixa que a botija ele se vira para trocar. Diga aleluia. Eu sempre tive problema com botija, minha mão fina, ó. Quando eu agacho cabo, Jesus, mas eu vou lá, me rebento todinho, mas eu tiro. Que é meu. Diga glória, diga aleluia, diga glória a Deus. Responsabilidade nossa. Perseveravam na comunhão. Diga comunhão. Não faça da sua casa um lugar de briga, de confusão, de revolta, de discussões. Faça da tua casa um lugar de paz e de alegria. Quem recebe essa palavra, levante as tuas mãos. Perseverando na família, irmão. A perseverança, ela tem que fazer parte da minha família. Eu não posso abrir mão da minha família, da minha casa, por qualquer coisa. As lutas vêm aí, olha para cá, porque tem gente assim. A luta vem na família, é a primeira coisa que a mulher estressa ele, a primeira coisa que ele quer fazer é trocar de mulher. Diga misericórdia. Olhe para esse homem aí, diga: não troca de mulher não, irmão, troca de postura, troca de vida. Porque tem gente que ele acha que se ele trocar de mulher vai resolver. Não vai. Que mulher é mulher onde ela estiver. Até nos Estados Unidos, falando inglês, ela é mulher. Quem está comigo, diga aleluia. Até falando espanhol, ela é mulher. Tem comportamento de mulher, não tem jeito. Então a gente precisa perseverar na família. Não abra mão da sua família. Se a sua família está passando por lutas e por dificuldade, como estava passando a família de Ana, mas a restauração de Deus chega dentro do teu lar, dentro da tua casa e no meio da tua família. Vamos voltar para o texto aqui. Olha só, lá no finalzinho, 1 Samuel capítulo 1, o verso de número 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Essa tribulação dela aqui está instalada onde? No espírito dela. Ela era uma mulher atribulada de espírito, uma mulher abalada emocionalmente. E uma pessoa abalada emocionalmente, ela não vive bem, irmão. A mulher, ela precisa estar bem para ela viver um lar feliz, alegre. Diz que o marido não tem que estar ofendendo, maltratando, não. Ele tem que tratar bem, porque ela era atribulada de espírito. Ela não estava bebendo vinho nem bebida forte, porém ela estava ali derramando a sua alma perante o Senhor, irmão. Quantas mulheres abaladas emocionalmente, triste emocionalmente, e Deus não te chamou para ser uma mulher atribulada de espírito, nem uma mulher abalada emocional. Deus quer restaurar a tua vida para você ser uma boa esposa. Porque se você está bem, você vai ser uma esposa boa, vai ser uma mãe boa para a sua casa. Acompanha comigo. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu. Primeiro ela não comia,
Se eu vou ler no texto, ela não estava comendo. Agora, porque ela estava abalada emocionalmente. Quantas pessoas estão abaladas, irmão? No quarto, depressivos, que não come, não bebe. Eu tenho um exemplo da irmã minha que passou por isso. Ficou tão abalada, irmão, que para ela viajar de um estado para outro foi preciso a aeromoça tentar amarrar lá para ver se ia. Porque abalou-se, estava abalado demais. Não queria tomar banho, não queria isso, não queria aquilo. E uma vez eu fui lá tentar levantar, ficou magra, uma moça bonita. Ficou magra. Eu vou morrer, vai morrer não. E eu dizia, eu sou meio direto assim. Vai morrer nada? Quem quer morrer não diz que vai morrer, vai lá. Quem quer morrer vai lá e morre, nem avisa, né, irmão? E pegava, e lutei, e hoje ela está bem, está casada com um policial lá no Paraná. Porque Deus é um Deus que restaura. Quem está comigo, levante a tua mão. Nosso Deus é um Deus que faz milagre, irmão. Se você tem alguém que está frustrado, derrotado, depressivo, Deus vai trazer restauração para essa pessoa dentro da tua casa e no meio da tua família. Olha só, verso 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Deus restaurou, porque ela perseverou diante de Deus. O crente não pode desistir, irmão. Se a tua bênção não chegou, ela vai chegar. Se a tua família não foi salva ainda, ela vai ser. Se a tua casa não foi restaurada, ela será restaurada pelo poder do nome de Jesus. Faz assim com as mãos, que eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está perseverando, você que está orando, você que está insistindo, você que está clamando, você vai ver a tua casa restaurada, os teus filhos restaurados, o teu casamento restaurado, a tua família restaurada, e você vai viver o milagre de Deus. Você vai ter o prazer de dizer como Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você, mãe, você vai ver os seus filhos na presença de Deus. Só persevere, não desista. Continue perseverando. Continue amando, continue tratando bem. Continue buscando a Deus, porque Deus fará o mover grande sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre o seu lar. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora, que nós vamos fazer um clamor agora, um clamor para Deus restaurar a família, para Deus restaurar a sua casa, restaurar o seu lar. Os irmãos da live, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu vou clamar a Deus, e após o irmão Daniel vai fazer uma canção aqui.